Meus caros irmãos, muito boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos finalizando a nossa campanha de missões nacionais e no próximo até o próximo final de semana você pode então fazer a sua oferta, ok? Alguns outros itens da nossa agenda são: voltamos os nossos cultos presenciais no dia 8 passado. Nesse culto teremos, nesse domingo também, continuamos. Então, por favor, agende a sua presença, traga a sua máscara. As crianças agora podem participar, tá bom? Eu vou mandar algumas recomendações que o Conselho de Pastores nos forneceu, que vem da autorização da Prefeitura, tá? Não é um decreto que a Prefeitura fez, foi uma recomendação, foi uma autorização verbal com algumas recomendações. Eu vou colocar para você no seu WhatsApp, ok? Também no dia 22, no outro domingo, nós teremos a nossa assembleia e alguns itens da pauta: a reeleição da diretoria e coordenadores de ministério. Isso vai ser uma questão mais de formalidade mesmo, porque em janeiro nós precisamos ter uma diretoria eleita para o ano correspondente, a fim de que possamos dar continuidade ao uso da nossa conta bancária. Tá? A movimentação bancária, ela tem essa exigência, o banco faz essa exigência. Para que a igreja continue a sua movimentação de pessoa jurídica, precisa ter lá uma ata assinada, reconhecida em cartório, registrada em cartório, para que a conta possa ser movimentada, ok? Também a nossa pauta vai constar de profissão de fé e batismos e aclamação de alguns membros lá da congregação em Congonhas, tá? Além de alguns outros assuntos bem tranquilos aí que nós vamos trazer para a nossa Assembleia. Ok, eu quero então ler com vocês em Romanos 9:33, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quero orar com você. Pai bondoso, nós te damos graças, Senhor, por estarmos juntos nessa noite. Obrigado, Deus, pelo recurso que temos, pela possibilidade que o Senhor nos dá. Te damos graças, Senhor Deus, por esta semana, a qual o Senhor nos deu e nos tem guardado, nos tem amparado, tem cuidado dos detalhes da nossa existência, da nossa vida. Muito obrigado, Pai, por tua bondade. Dá-nos, ó Deus, a cada dia um coração agradecido. Dá-nos, ó Deus, clareza e alegria, Pai, na verdade de que sem o Senhor nada podemos fazer. E que a nossa convicção plena, ó Deus, dessa verdade, de que somos frágeis, de que somos pequeninos e que só existimos porque o Senhor permite, só existimos no Senhor nos movemos, no Senhor existimos, nós sejamos, ó Deus, felizes, contentados, e vivamos, ó Deus, a vida abundante que o Senhor nos dá. Que essa verdade, ó Pai, nos faça compreender o quanto precisamos do Senhor e o quanto isso é bom para nós, ó Deus. O quanto a presunção de autonomia, de vivermos alheios a Ti, faz-nos sofrer, ó Deus. E permita-nos, Pai, entender bem essa verdade. Abençoa, Senhor Deus, o nosso estudo. Abençoa, Senhor Deus, o nosso povo, a nossa igreja, os nossos irmãos. Põe a tua mão poderosa sobre os irmãos queridos que estão enfermos, sobre aqueles que estão enlutados, ó Deus. Que o teu consolo, que a tua paz, a tua esperança alcance os corações. Na mente de cada um dos nossos irmãos que estão juntos nesta noite, estão suas súplicas, os seus clamores, e
e a confiança, Pai, na tua resposta, confiança na tua pessoa, confiança na atenção do Senhor aos nossos clamores. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor atende às nossas orações. Nós te agradecemos, pedimos-te, Senhor Deus, bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Quero ler contigo hoje no capítulo 9 de Romanos. Eu peço desculpas, na semana passada eu projetei aqui na minha frente o texto do capítulo 9 e do meu lado aqui, que é a imagem que chega a você, estava um outro texto. Então me perdoe. Leio contigo hoje os primeiros capítulos do versículo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande alegria, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre,
mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um barro para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que glória preparou de antemão, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também Deus chamou, não só não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre toda a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Eu quero orar com você ainda. Pai, abençoa, Deus, a leitura desse texto e que a nossa reflexão, embora breve, seja eficiente, fale algo do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Paulo expõe nesse comecinho do capítulo 9 a sua tristeza pela possibilidade de nem todo Israel ser salvo. Existia no povo de Israel essa convicção de que, por serem descendentes de Abraão, por terem eles recebido a lei, por deles ter saído todo o trabalho sacerdotal, por ser deles a ascendência prometida para o Messias. Então a ideia era de que todos seriam salvos. Mas Paulo sabia, então, que para o judeu admitir que a salvação vem pela graça de Deus em Jesus Cristo, implicaria em rever o valor dessas grandezas que para eles se tornava, se configurava num lugar muito confortável, num lugar meritório, muito difícil de ser renegado. Então fica claro para nós que a persuasão que a graça de Jesus provoca em nossa alma produz uma satisfação imensurável.
produz alegria indizível, como Pedro nos diz. Mas também nos faz chegar a algumas conclusões desafiadoras para o nosso entendimento. Jesus fala que no mundo tereis aflições. Uma delas é concluir que pessoas queridas tendem a não abrir mão do seu lugar de conforto, de seu lugar religioso, de seu lugar meritocrático, para abraçarem a oferta de graça que Jesus dispõe a nós. Isso em todas as tradições cristãs e fora das tradições cristãs. Então, essa resistência humana ela é muito abrangente. Quando eu disse na semana passada que você, que está ligado a uma tradição só por uma questão cultural, familiar, seja ela de que matiz cristã for, reveja sua fé. Eu não me limito àquela ou a essa igreja. Eu me refiro a um todo no universo cristão. Sua história e seus efeitos na vida da nossa gente, das famílias, do povo do nosso país. Hoje há um crescimento de uma determinada linha cristã que, convenhamos, não tem produzido efeitos diferenciados no testemunho de fé da nação brasileira. Eu falo de dentro. E a minha fala tem um teor autocrítico. Então, voltando a Paulo e ao seu lamento, quando ele olha para Cristo, ele vive uma grande alegria, um contentamento tremendo. Quando ele olha para o coração endurecido de seus compatriotas e entende que estão perdidos, ele lamenta, ele se entristece, ele se angustia. E nessa fala dele, nos capítulos 9, 10 e 11, ele tenta até, ele desenvolve um método, um pensamento para alcançar os judeus. Ele fala, olha, eu vou pregar aos gentios e eles vão se converter. Isso vai aparecer para o meu povo, nem que seja o ciúme que eles sintam, que desperte neles o interesse por Jesus. E ele fala, eu vou orar e vou trabalhar para que eles sejam salvos. Mas ele expõe isso para os romanos com lamento, com tristeza. E essa atitude de Paulo, aqui nesse comecinho do capítulo 9, é mais um bom exemplo do apóstolo em termos de vivência entre irmãos, em termos de vida da igreja. É bonito e é gostoso ver como ele se sente livre para falar, para abrir seu coração sobre algo que o entristece e que tem tudo a ver com o Evangelho. Paulo não conhecia aqueles irmãos, mas por serem de Jesus, ele já confiava neles e com essa atitude ele transmitia a seus irmãos a responsabilidade com a qual eles deveriam tratar com a confissão daquele que expôs a eles a sua angústia. Paulo, ele confia na igreja, ele confia nos seus irmãos romanos. E ele fala, olha, eu estou triste por causa dessa característica, desse traço, desse detalhe importante da realidade da salvação e da perdição que o Evangelho me mostrou. Ele então empresta o ombro amigo dos seus irmãos para expor seu lamento, sua tristeza, a verdade de seu coração que brota no momento em que o assunto tem que ser suscitado. E tem que ser suscitado para que entendamos também mais um traço da doutrina da soberania de Deus. Paulo não tem por objetivo simplesmente abrir um parêntese e em sua carta expor uma nota de lamento. Não. Ele quer ainda expor um ensino doutrinário. Ele quer deixar algumas coisas claras sobre a soberania de Deus. Ele quer deixar claro para os seus leitores que a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus, não é incompatível com a justiça de Deus.
Deus haveria de cumprir sua promessa de enviar o Messias através da descendência de Abraão. Rejeitem o povo de Deus, o Messias, ou não, ele vai fazer isso. Jesus teria que vir de uma linhagem, de uma família, de um povo. Ele deveria ter uma árvore genealógica. Isso não deveria ser fruto de algum mérito humano, mas de uma decisão de Deus em eleger uma descendência para o Messias prometido. Deus então escolhe Isaac. Embora Abraão tenha tido Ismael com a sua escrava Agar, Deus escolheu Isaac. Deus escolheu Jacó. Antes dos gêmeos terem praticado qualquer bondade ou qualquer maldade, ele escolheu Jacó, antes dos gêmeos nascerem. Inclusive, se caráter fosse um quesito para ser ascendente de Jesus, se alguém que, para ser ascendente de Jesus, tivesse que ter um caráter ilibado, esse não seria Jacó. Portanto, Deus elegeu uma família, um povo, uma nação, para serem os ascendentes do Messias prometido, que deveria nascer de uma mulher, que por sua ventura deveria ter uma genealogia também. Assim Deus aborreceu a Esaú. Afinal, não tinha como Jesus nascer de duas descendências. Isso não quer dizer que Esaú foi escolhido para ser condenado à perdição, bem como Ismael ou o faraó. Isso não quer dizer que vaso para a desonra são pessoas criadas por Deus destinadas para o inferno. Deus decidiu ter misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia. Isso está no texto. Deus disse a Moisés: vou ter misericórdia de quem me aprouver, vou me compadecer de quem me aprouver me compadecer. E aí nós perguntamos então, Deus, quem serão esses alvos da tua misericórdia? De quem o Senhor terá misericórdia? E Deus responde: de todos. É a minha decisão ter misericórdia de todos os homens. Dê uma olhada aqui no capítulo 11, no verso 32. Paulo diz: porque Deus a todos encerrou na obediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Romanos 11, 32. Ele estabeleceu um plano com capacidade plena de alcançar a todos os seres humanos. No verso 14, então, há uma pergunta. Aqui do capítulo 9, no versículo 14, há uma pergunta. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo algum. Deus foi injusto? Não, de forma alguma. Porque ele é soberano e terá misericórdia de quem bem lhe aprouver. Portanto, não existe a possibilidade de a salvação ser algo meritório. A eleição de Deus, sua ação de escolher Abraão, Isaque, Jacó, para serem os patriarcas da nação de Israel, da qual descenderia o Cristo, é um exemplo de ação graciosa de Deus. Afinal, eles não fizeram algo para merecer tal eleição. Assim também não é injusto de Deus não salvar a nação de Israel por sua descendência ou pelo cumprimento da lei. Israel é responsável por sua rejeição. A responsabilidade de Israel fica por conta de sua presunção, de não abrir mão da sua meritocracia, do seu lugar confortável, de não querer aceitar a ideia de que para serem salvos precisam se submeter ao senhorio de Jesus, à graça de Jesus, e que os seus méritos, as suas obras, a sua descendência não implica em nada. A sua busca por justiça ou justificação, como diz o texto, não decorreu de fé,
mas das obras. Enquanto que os gentios que não buscavam se justificar foram alcançados pela fé. Aqueles, os israelitas, tropeçaram na rocha de escândalo, Jesus, pois não creram na suficiência dele para salvar o pecador. Aquele que crê não será confundido. A soberania de Deus é que salva a vida do ser humano, e não os seus méritos, não as suas boas obras, não é a sua honestidade, não é a sua honradez, não é a sua moral. Até porque pessoas honestas, ser alguém honesto, moral, prezar pelo bem-estar do próximo, respeitar o próximo, ser fiel à família, prezar pelo casamento, não se envolver com promiscuidade, pagar em dia as contas, os impostos, não se contaminar com os vícios que prejudicam a saúde de alguém, a sua própria saúde, ser honesto nas atividades profissionais, cumprir corretamente os seus horários, as suas tarefas, etc, etc. Todas essas questões, todas essas atitudes, elas são comportamentais. E aqueles que as cumprem, convenhamos, não fazem mais do que obrigação. Vivemos em sociedade, sabemos que quanto mais correta a nossa conduta em termos morais, melhor será para todos. Evitamos uma série de transtornos para nós mesmos e para aqueles que estão debaixo da nossa esfera de influência. E a tua conduta moral, a minha conduta moral, tem um potencial de nos fazer orgulhosos, de nos ufanarmos por ela. A questão do pecado, do perdão dos pecados, da transformação, vai muito além disso. Não é simplesmente uma questão comportamental. A questão do pecado, a questão da salvação, a questão da transformação é uma questão ontológica. É uma questão que diz respeito ao nosso ser. Jesus não veio nos salvar do nosso comportamento imoral, desonesto. Ele veio nos salvar de uma condição de existência. Ele veio nos salvar da nossa natureza, do nosso ser pecaminoso, da nossa presunção ontológica de vivermos alheios a Deus, de vivermos fora de Deus. Essa é uma obra para a humanidade. A obra da salvação, a obra da graça é uma obra para a humanidade. É muito diferente você ser uma pessoa moralmente correta por estar debaixo da graça de Jesus. Aqui há humildade, por saber que o que opera na tua vida é o Espírito Santo de Deus. E todo o seu comportamento está muito mais voltado para o próximo e para o testemunho de fé do que para você mesmo. Aqui se ultrapassam barreiras, aqui nega-se a si mesmo. Aqui já não existe mais obrigação, existe uma vontade, um amor, uma avidez pela obediência, existe um entendimento. Em ser uma pessoa moralmente correta, por estar submetido a uma lei e às exigências sociais, prevalece o orgulho, o egoísmo. Todo o seu esforço é para você mesmo, é para o teu bem-estar. Aqui não se ultrapassa esse limite, porque é obrigação. O que Paulo quer dizer para nós e para os romanos, o que Paulo quer dizer para o seu público ali é que Deus intervém na história para resgatar a humanidade, para transformar a nossa condição de perdição. Ele agiu dentro da história, ele se esvaziou na pessoa de Jesus e se limitou a uma família, um povo, uma nação, uma genealogia que foi eleita para que suas promessas fossem cumpridas na dimensão terrena, para que alcançasse a dimensão terrena, para que alcançasse a humanidade. Você é predestinado enquanto ser humano. Você é salvo quando alcançado pela graça de Jesus. Você é eleito quando Deus te chama para uma tarefa específica no seu reino.
E não adianta correr, não adianta querer fazer por merecer. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O povo de Israel, como nação, pode ter rejeitado Cristo. Mas quem foi pregar aos gentios as boas novas de Jesus foi um judeu radical, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja, e quanto à justiça, irrepreensível. Filipenses 3. Essa é a soberania de Deus. Vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. De quem o Senhor haverá de ter misericórdia? Então, de todos. De todos. Deus diz assim: meu plano tem capacidade e eficácia para todos. Então, orem para que todos sejam salvos. Trabalhe para que todos sejam salvos. Pregue para que todos sejam salvos. Como eu disse, Paulo pregava aos gentios para que os judeus fossem salvos. Nem que fosse o ciúme que os despertasse para Jesus. Veja lá no versículo 11, no capítulo 11, eu vou te mostrar aqui os versos 13 e 14, que interessante. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Essa palavrinha emulação, ela é provocar ciúme ou rivalidade, provocar a ira. Paulo dizia assim: os gentios vão se salvar e os judeus vão ficar indignados, vão sentir certos ciúmes por isso, então eles vão atentar para Jesus. Você é predestinado, você é salvo, você é eleito. E qualquer pessoa que está perto de você pode ser também. Portanto, pregue a tempo e fora de tempo, anuncie o Cristo de Deus que salva da condição de pecado e nos leva para a sua eternidade. Aquele que nele crê não será confundido. E se há algo nesse complexo da salvação, se há algo que te amargura, te entristece, te faz lamentar, abra o teu coração com os teus irmãos. Exponha o teu lamento. Haverá de ter na Igreja de Jesus responsabilidade madura para tratar com tua confissão. E a partir dela você vai vislumbrar caminhos para que esse teu lamento, para que essa tua tristeza seja revertida, como Paulo conversava aqui com os romanos, nesses capítulos 9, 10 e 11 da nossa carta. Uma noite abençoada a você. Fica na paz do Senhor Jesus.